Bora lá! Hoje, obviamente, a gente não pode ficar alheio a todas as mudanças e a todas as dificuldades que o empreendedor tem sofrido. Então, a pergunta realmente vem: como sobreviver a mais um lockdown? Em um ano de pandemia, os empreendedores estão cansados de incertezas, tantas crises e também cansados de muita insegurança política. Não tem sido fácil ser e manter-se empreendedor. A queda nas vendas de produtos ou serviços foi sentida por 7 em cada 10 empresas em funcionamento, isso somente na primeira quinzena de junho, em relação a março de 2020. Quando começaram as medidas de isolamento para combater o novo coronavírus, os dados, que são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que, no primeiro semestre do ano passado, o Brasil tinha cerca de 4 milhões de empresas, das quais 2,7 milhões estavam em funcionamento total ou parcial. À época, 610 mil estavam fechadas temporariamente e 716 mil já tinham fechado em definitivo. Bom, ficou claro que em terra de pandemia, quem tem caixa é rei. Então, apesar de sempre ter tido o patrimônio mais importante da organização, esse ponto nunca foi olhado com tanta atenção. A antecipação ao problema passou a ser um comportamento das empresas neste período e a gestão de fluxo de caixa acaba sendo essencial justamente para evitar surpresas. Outra transformação, é óbvio, foi a transformação digital. As vendas online mantiveram vários negócios de pé, desde os pequenos lojistas até as maiores redes do Brasil, e isso em todos os segmentos. Não temos mais escolha. Quanto a trabalhar no canal físico ou virtual, é óbvio que o foco é sempre ser omnichannel, ou seja, atuar em vários ou todos os canais, principalmente porque a jornada do cliente também mudou. Vivemos em um ano de transformação de hábitos de compras que podem levar 10 anos e criar uma nova tendência. E você, está preparado para isso? Você eu não sei, mas com o auxílio de nossos mestres, com certeza, no mínimo, mais bem preparado você estará. Então, para começar justamente com você, Santucci, a minha pergunta é, primeiro de tudo, antes de ter o caixa, você se manter também de uma maneira animada, motivada, é muito difícil, porque eu me sinto no filme do Karate Kid, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco, é difícil, né? Vivemos a filosofia da tentativa de acerto e erro, erro e acerto, não tem jeito, né? Apesar de já estarmos há um ano lutando contra o coronavírus, há um ano em lockdown, abre, fecha e proíbe todo mundo, é tudo muito inseguro, muito incerto, inclusive pela falta de informações que, de uma maneira geral, todo mundo tem. Todo dia aparece uma cepa nova, todo dia aparece um problema novo, né? Nem o IBGE tem dinheiro esse mês, esse ano aqui para fazer o trabalho dele, porque o dinheiro foi tudo gasto de outra maneira, sabe? Mas de uma maneira bem clara, eu acredito que essa dor de barriga não é só de um empresário. Isso está, de um modo geral, no mundo inteiro. Então, eu acredito que, baseado nas experiências dos outros, né? Aquela história de metamodelar, vamos ver o que o meu concorrente está fazendo, vamos ver o que o outro vizinho meu está fazendo, para eu tentar fazer igual. Para pelo menos esperar passar essa situação. Mas a gente não pode, em nenhum momento, deixar essa situação nos afunde, nos leve para baixo. Tem aquela história de que o que afunda o navio não é a água que está em volta dele, mas é a água que entra para dentro dele. Então, de uma certa maneira, nós temos que estar firmes, né, confiantes de que as coisas estão acontecendo, né? Não existe uma outra situação a não ser conviver com o que a gente tem aqui, tá? E, de uma certa maneira, a gente economizar as nossas energias, economizar as nossas forças, não lutando contra a situação, mas buscando desenvolver alguma outra coisa que possa nos dar resultado.
Gente, se vocês pegarem na internet, tem uma série de empresas, né, que são gigantes hoje, que tiveram momentos tão difíceis quanto esse. Né? Tá certo que na época que eles tiveram esses momentos, são elas que estavam com momentos, não era o mundo inteiro. Né? Mas sobreviveram. A Apple teve ruim nos anos 90, a BMW teve ruim entre 45 e 59, né? A Nintendo praticamente quebrou no final dos anos 60. Gente, o recomeço está aí. Buscar uma nova saída, uma nova oportunidade. E uma das coisas que eu vi, né, é que talvez a gente precise reinventar o nosso negócio. Se não vender pela internet, como você disse, omnichannel, né? Vamos buscar outras saídas, sabe? Vamos buscar outras situações, inclusive um outro produto, se for o caso. Vamos mudar a nossa linha de produção, sabe? Soluções existem. O que a gente não pode fazer é deixar que essa água que está em volta do nosso navio entre para dentro do casco. Aí fica difícil da gente navegar. Esse, na verdade, eu acho que é um dos pontos principais e um dos maiores medos, né? Agora, você deu uma analogia muito boa que eu achei que é do navio afundando. Eu queria até trazer um pouquinho para você, Lara, porque quando um navio afunda, pelo menos a tradição é que o capitão afunde com um barco. Ou seja, fazer o que todo mundo realmente espera do capitão, que é ficar ali, ajudar todo mundo a sair e se mostrar como uma liderança. Na prática, para o empreendedor, também é assim? É que esse empreendedor não tem o comportamento daquele capitão do Costa que fugiu primeiro porque o navio estava afundando. Mas é justamente isso. Eu estava ouvindo ontem, coincidentemente, um vídeo de um palestrante, autor, considerado um filósofo contemporâneo, chamado Simon Sinek. Vale a pena aí a referência, ok, gente? Ele falando sobre a importância do líder na manutenção, né, no ânimos da equipe. Eu já falei aqui, talvez, desculpa a redundância, que a gente fala em tantos canais e a gente não necessariamente lembra quando foi a última vez que comentou acerca disso, mas existe uma dinâmica entre líder e liderado que ela é muito interessante. O liderado se espelha no líder, o líder se espelha no liderado. Então, quando o Maurício traz essa metáfora fantástica, porque na realidade o que mantém o navio para cima é o empuxo, então é a força da água para cima. Então, esse líder, à medida que une forças, tanto do ambiente externo, pegando a água, quanto do ambiente interno sobre o que está no navio, ele consegue, de fato, manter o ânimos desse grupo. Mas, para isso, não é uma coisa, digamos, matemática. Não existe uma fórmula, existe a intenção. Então, não basta você estar sentadinho ali no seu cargo de líder e achar que, de fato, você vai poder resolver. Na realidade, enquanto líder, você tem que ter a intenção, sim, de mobilizar o seu grupo, porque todos agora precisam estar juntos, no meu ponto de vista. Esse acaba sendo um ponto principal, estar junto, né? E isso agora, até trazendo para você, né, acaba sendo muito difícil, né? Porque a tecnologia é cada vez não deixou de ser aliada, hoje em dia eu acho que é essencial, parceira do empreendedor. Mas nem todo mundo tem isso ao alcance do dedo, né? Primeiro, a tecnologia é uma das técnicas ou das coisas que são importantes numa empresa e que realmente com esse trabalho remoto ganhou mais importância, né? Quer dizer, a gente nem pode imaginar como é que seria assim viver um lockdown de um ano sem essa tecnologia. Eu acredito que se fosse isso há 10, 15 anos atrás ou mais, teria que realmente o governo correr o risco de permitir o trabalho no local de trabalho, correndo o risco de realmente termos um número maior de vítimas em função dessa atitude. Eu acho que esse lockdown ele nos deu muitas lições, né? Que a gente deve, eu acho que, levar para o futuro. Bom, a primeira delas é essa questão financeira mesmo, né? O empreendedor,
ele é uma pessoa que, evidentemente, quando está num negócio, ele sempre tem um recurso financeiro, está lá à disposição para pagar as despesas e que é alimentado pelas vendas. Então, um primeiro ponto é analisar essa questão de arrojado. A palavra arrojado no sentido de que muitas vezes em alguns cursos, treinamentos, livros, a gente fica sujeito ou fica entusiasmado em ver que os grandes empresários são pessoas que realmente sempre arriscaram, que foram muito proativos, que não tiveram medo e que por isso, vamos dizer assim, investiram todo o seu caixa a cada instante e com isso agilizando o seu crescimento. E, do outro lado, uma crítica aos que são pão duros, vamos dizer assim, que são econômicos, que preferem crescer devagar do que deixar o caixa baixar de um certo nível. E, numa situação como essa, está se mostrando que não é bem assim. Esses empresários que foram sempre um pouco mais conservadores, mantendo um volume de caixa adequado, uma reserva, porque as coisas mudam, é sempre possível acontecer, seja uma paralisia por causa de uma pandemia, seja por causa de um evento político, seja por causa de uma revolução. Então, tem que ser mais conservador. Crescer mais devagar, mas manter sempre uma reserva. Então, essa foi uma das grandes lições. Uma segunda lição, essa já é um pouco até mais polêmica, é que exatamente o trabalho remoto, que está acontecendo com muito sucesso em função da tecnologia, em função da internet, por outro lado, ele precisa de um controle um pouco mais rigoroso. Daí, eu levanto sempre a tese de se cobrar por produção, de se pagar por trabalho realizado, o que a nossa legislação, infelizmente, não contempla. Então, o pagamento através de prêmios, tarefas cumpridas, tal, acho que a gente sente mais importância num trabalho remoto, porque realmente, por mais controles que você tenha remotamente, você nunca sabe se realmente ele está lá realizando seu trabalho ou se ele está apenas vendo televisão. Agora, passando a bola já para vocês, começando com o Santucci, para manter a ordem, o nosso objetivo hoje é realmente saber como sobreviver a mais um lockdown. Então, que dicas, que pontos, Santucci, você realmente daria como conselho para o empreendedor? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas vai uma dica. O que vocês fizeram o ano passado e que, de certa maneira, deu certo? Vale a pena fazer de novo? O que vocês deixaram de fazer o ano passado poderia ser feito esse ano? O que vocês fizeram ano passado e não deu certo vai continuar não dando certo esse ano? Não dá para falar para vocês, para uma pessoa, faça isso ou faça aquilo. A gente não tem a chave, a gente não tem a bola de cristal que vai falar, olha, daqui 15 dias vai estar tudo normal. Não tem. Nós não temos a noção do tamanho do bolso de cada um de vocês, o quanto de reserva vocês têm. Né? Mas a ideia é você se conhecer, você saber o tamanho da sua empresa e o que ela precisa. A ideia é que você não tenha medo de virar a mesa, buscar uma alternativa, uma saída dentro de casa. É o seu dia a dia, você conhece mais do que ninguém. Se precisar reinventar o seu negócio, como eu disse no bloco anterior, reinvente. Se precisar, como se diz, trazer o pessoal para junto de você, seja sincero, seja claro, seja objetivo. Galera, olha, a situação nossa é essa. Eu preciso que vocês façam isso
para que nós sobrevivamos, não para que vocês tenham um emprego ou para que a minha empresa sobreviva, mas para que nós sobrevivamos, né? Se nós não dermos a mão agora, a semana que vem ninguém sabe onde as coisas vão acontecer. Se for dar mão, dá de luva, tá? Não pode o contato pessoal. Fique esperto, tá? Outra coisa, busque ajuda de pessoas que são capacitadas a ajudá-lo a desenvolver, por exemplo, um novo negócio. Existem os Sebrais da vida, existem consultorias. Tá? Mas eu vou gastar agora. Não é gastar, é investir. Percebam que você põe dinheiro para fazer a sua empresa acontecer, é investimento, o retorno. Existe a possibilidade de vir logo e de uma maneira muito maior. O mais importante, acredite no teu potencial, acredite na tua força de trabalho. Se você chegou aonde você chegou, não foi por acaso, não foi no estralo que as coisas aconteceram. Você, de uma certa maneira, se preparou para estar vivendo hoje o que a sua empresa foi nos últimos anos. Tá? Essa dor de barriga, como eu disse, está dando em todo mundo. Se a situação está difícil para todo mundo. Né? Basta você sentar, colocar a cabeça no lugar e buscar a solução que é você que tem. Você pode ter ajuda para buscar um caminho mais curto, mas a solução, a princípio, é você quem sabe, é você quem tem. Isso é uma das pressuposições da PNL. Temos todas as respostas que nós precisamos. Tá? E acreditar que essa pandemia, pelo menos, ela tem 3 ensinamentos. Um dia ela acaba. E se ela acaba, uma hora nós vamos ter que recomeçar, e nós não vamos recomeçar do zero. Principalmente, se eu conseguir recomeçar, é porque eu sobrevivi. Se eu sobreviver a essa pandemia, e eu espero que muitos sobrevivam, e se Deus quiser, vamos sobreviver, é porque nós temos alguma coisa grande para fazer ainda nas nossas vidas. Todos temos uma missão, né? Acho que a missão deve ser sempre envolvendo o outro, né? Lara, quais dicas, quais sugestões, quais conselhos você daria para o nosso amigo empreendedor que nos acompanha superar mais um lockdown? Eu vejo que é uma grande oportunidade para esse empreendedor, líder, desenvolver a veia empreendedora no sentido da estratégia. Eu tenho estudado muito o comportamento de um dono de pequeno negócio que fica muito absorto na operação. Ele não sabe delegar, ele tem medo, ele não contrata, ele acha que não dá conta, ele tem uma autoestima baixa. E aí, quando nós juntamos esse cenário externo, a coisa fica extremamente grave. E eu penso que existe uma oportunidade. Esse tempo que nós estamos tendo, mais tempo, digamos, até por conta do isolamento, ele é um presente. Em que sentido? É quando eu coloco a cabeça no lugar e passo a pensar sobre quais estratégias eu preciso desenvolver para perder menos, porque a maior parte de nós já está perdendo. É claro que nós estamos generalizando, é um maior número de empresas e de áreas, né, de negócios. Claro que tem empresas que estão fazendo muito dinheiro nessa situação, porque elas vendem um produto ou um serviço que atenda de imediato todo o apoio que esse pandemônio necessita, né? Seja na parte da saúde, da segurança, insumos, enfim. Então, como um empreendedor, a estratégia agora, ela precisa ser latente. Eu vou falar em um dos meus posts essa semana nas minhas redes sociais que você é um empreendedor, mas você não atua como um empreendedor. Você é um empresário, mas você não atua como um empresário, porque você não pensa estrategicamente. Você não pensa estrategicamente porque você não tem tempo, porque você está fazendo aquilo que talvez uma mão de obra mais qualificada e com um custo hora homem menor poderia estar fazendo, mas você não contrata. Então eu falo pela experiência, ok, gente? Mesmo porque eu, como dona de um pequeno negócio, antes de ter
essas sacadas, esses insights, eu agi muito na operação. Eu centralizava demais. Então, em face dessas novas descobertas, do que eu tenho estudado e do que eu tenho observado no mercado, eu posso falar sim com propriedade de que é possível você ser muito mais estrategista agora do que de fato tático ou mesmo operacional. E você precisa avaliar onde está o seu negócio. Se você tem muitas forças, né, você está com um caixa, você tem recursos e você tem oportunidade, o que o mercado precisa você vende, aí a gente não fala de retração, a gente não fala de estabilidade, a gente fala de expansão. Então, talvez sim nesse cenário, e aí olha como o olhar estratégico é importante, tem empresas que precisam investir porque elas têm os recursos, elas têm forças internas e elas têm oportunidade de mercado. Por exemplo, a parte alimentícia. Quem vende alimentos hoje está ganhando muito dinheiro. Agora, em contrapartida, a maior parte das empresas, ela apresenta fraquezas, ou seja, uma limitação de recursos, e o cenário é muito mais ameaçador do que um cenário de oportunidades. E aí nós temos duas estratégias. A estratégia de estabilidade, ou seja, não invista, mas também não desinvista, e, infelizmente, muitas empresas indo para a estratégia de retração, que é reestruturar o negócio, cortar custos, rever processos e o mais dolorido, né? Tanto para quem sofre quanto para quem faz, que é o downsizing, né? A demissão. Então, em primeiro lugar, aonde você está estabelecido? Como é que está o seu negócio? E a partir daí, como o Maurício bem colocou, é você criar, é você inovar, é você sair daquele local que era tão confortável e que, infelizmente, não existe mais. Porém, existe um outro lado e você tem grande oportunidade para se desenvolver aí. Eu acho que esse que é o ponto principal, né? Porque a gente se apega muito a esse lugar, a esse momento, a esse modelo, essa gestão que não existe mais, e muitas vezes isso faz com que a gente não acompanhe a mudança do tempo, né? Isso dói e, infelizmente, muitos de nós ficamos presos nisso. Ernesto, e as suas dicas? O que você diria para o empreendedor para ajudá-lo ou ajudá-la a sobreviver a mais um lockdown? Existem certos ramos, certos segmentos, né, de atividade em que realmente a situação ela é dramática, né? E eu vou pegar alguns, quer dizer, o comércio, aquele pequeno comércio que tem que ficar fechado, é aquela empresa de serviços que simplesmente não pode atender ninguém. E aí eu diria que a primeira atitude, né, do dono do negócio é realmente ele se prover de coragem. Ele vai ter que tomar atitudes que às vezes não são tão éticas e que às vezes não são tão elegantes, e ele tem que se fantasiar, tem que se concentrar em agir de uma forma que ele talvez nunca acreditou que ele agiria. Como, por exemplo, chegar realmente e ter a cara de pau, vamos falar assim, de ligar para o fornecedor dele e dizer: amigo, eu não vou te pagar o que eu estou devendo. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero dialogar com você. Se quiser, eu assino uma nota promissória. Eu prometo que um dia eu vou te pagar, mas entenda, e eu estou te avisando para exatamente você não tomar nenhuma atitude mais drástica. A situação minha está totalmente impossibilitada de lhe pagar. Assim como com os funcionários. Sei que muita gente fala, mas o funcionário precisa comer, precisa beber, precisa também ter a sua vida. Então, vá negociar com seus colaboradores. Pague, sei lá, 60% do que você deve. Da mesma forma que você talvez, quer dizer, uma atitude que eu estou tomando em todos os meus negócios. Eu sei que eu falar isso aqui pode até me comprometer, mas eu não estou pagando nenhum imposto, nenhum. ISS, PIS, COFINS, tudo eu estou colocando lá, já providencio, evidentemente, um refis ou uma solução para pagar isso a médio prazo, porque existe. Quando você começa a procurar esses mecanismos
de você não pagar uma conta e depois refinanciar e pagar mais tarde, sem que te prejudique, por exemplo, com um processo ou com uma interrupção nos seus negócios, é muito mais importante do que você realmente ficar apavorado, parado, não fazer nada. E aí a coisa entra numa situação insustentável. Então, é um conselho aqui que eu dou para muitas pessoas. A minha esposa mesmo, ela tem um salão de beleza, e esse salão de beleza faz 20 dias agora que está parado. Então, ela está tomando atitudes que a gente nunca imaginou tomar, né? A demissão, infelizmente, no Brasil, custa tão caro. Realmente, ela é uma atitude que certamente não vai ser tão interessante, porque quando voltar à normalidade, você vai ter que recontratar essa pessoa. E você também não pode chegar e falar para o teu funcionário: olha, eu vou ficar um mês sem te pagar nada. Então, negocie. Vá lá e fale: olha, eu vou te pagar metade para dar para pagar todo mundo. Vá nos teus fornecedores. Procure também, se você tem condição, vender de alguma forma doméstica, fazer algum dinheirinho, vamos dizer assim, pelo menos a coisa. Porque a quantidade de empresários que vivem realmente na receita de ontem, como a gente fala, né? A receita no almoço para pagar o jantar é incrivelmente grande, muito. E aí tem que tomar atitude que talvez numa época normal jamais você pensaria tomar. Tenha coragem. É uma situação que não tem outro jeito. Isso é verdade. Ter coragem para tomar decisões difíceis e saber se posicionar nunca vai ser fácil. Mas o necessário é necessário, não tem muito o que fazer. Estamos chegando ao fim do programa, então agora darei um tempinho menor para vocês, justamente para que vocês possam dizer como é que vocês, na área de vocês, segmento de vocês, podem ajudar o amigo empreendedor que nos acompanha nesse momento. Então, Santucci, diz uma coisa, como é que o nosso espectador, o nosso empreendedor fiel, que sempre compra de nós, que sempre nos acompanha, vai poder aprender, se desenvolver e melhorar nesse lockdown contigo? Você falou uma coisa legal a respeito de manter-se do negócio, né? Você precisa ter um distanciamento do problema para que você o enxergue como um todo e busque a solução. O Instituto Potentiate ele ajuda muito nisso, no autoconhecimento, a capacitação das suas forças e do seu tamanho, para que você se potencialize e resolva os seus problemas. Tá? Vocês podem me encontrar nas redes sociais, Maurício Santos, como está grafado aí com 2 S, com 2 Cs, né? O Instituto Potentiate, www.potentiate.com.br, tá? E não desista, porque somente os fortes, e se você sobreviver que você é forte, o resto você tira de letra. Esse é um ponto essencial. Então, já sabemos como é que o Santucci pode lhe ajudar. Agora, como é que será que a Lara consegue ajudar a você? Lara? Eu consigo ajudar inclusive hoje, gente. Então, hoje, às 8h02, 20h02 da noite, eu terei o prazer de iniciar uma jornada, são 3 encontros comigo, é uma masterclass chamada Tempo é Dinheiro, justamente porque, avaliando o comportamento desse dono de pequeno negócio, na minha experiência, eu vejo que a gente perde muito tempo, e tempo é dinheiro principalmente agora. Então, eu vou mostrar para você por que nós não temos tempo e por que nós queremos mais tempo. Quando nós temos tempo, nós temos autonomia, nós temos agilidade, nós temos ação. Quando nós não temos tempo, a gente deixa muito dinheiro na mesa. Então, o nosso tempo, no meu ponto de vista, é o nosso maior ativo hoje. Se você tiver interesse, você vai entrar no Instagram, você vai procurar lá a minha rede social, @LaraAmatos, com 2 T's, e lá no link da bio, você vai se cadastrar e aí vai gerar um link para você estar comigo hoje no meu canal do YouTube, aonde hoje, terça, dia 6, quarta, dia 7 e quinta-feira, dia 8, eu terei o prazer de mostrar para você, através da minha experiência e dos meus estudos,
porque que tempo é dinheiro. E, Badiali, bora lá! Já reservei aqui, espero que você que está nos acompanhando também tenha reservado 22. Bora lá no Instagram da Amazing Lara Matos. Agora, óbvio, eu também não posso deixar de perguntar para você, e você, Ernesto, como é que você pode ajudar o nosso amigo empreendedor num momento desse? Eu acho que exatamente o que o empreendedor tem que, agora, a partir dessa situação, cuidar mais é de economizar centavos, é de ter um controle muito rigoroso dessa parte financeira. E muita gente, às vezes, despreza. E aí, quando vem uma situação difícil, ela se vê em maus lençóis. Então, o nosso treinamento ERP em sala de aula, onde você pode se matricular no site erpensaladeaula.erpflex.com.br, você vai aprender a fazer um exercício usando um sistema de ERP, um sistema de controle de gestão, onde realmente cada centavo é controlado, cada despesa, cada receita, aonde vai aquele recurso. E isso tem que ser feito, analisar e verificar o seu caixa e tomar uma atitude quando ele não está muito sadio. As pessoas às vezes acham que isso é coisa negativa, não, só pensa nisso, só pensa em dinheiro, só pensa em controlar quanto é que você está ganhando, quanto é que você está gastando. Calma, a vida não é assim. Numa situação como essa, essas pessoas que tomaram essa atitude estão se dando bem, estão pelo menos com uma reserva, com uma situação controlada e sabendo também exatamente onde ela gasta, de modo que é mais fácil você definir onde você pode gastar menos. Eu acho que esse é um ensinamento importante e que a gente está fornecendo aí através de um exercício bem interessante.